Livro O Poder do Desejo Positivo, de T.L. Osborne. Capítulo 10. 7 aspectos básicos do desejo positivo. Seguem-se os passos que o levam à sua dinastia do desejo. 1. A visão de uma vida melhor motiva você a inquirir a respeito das ideias de Deus, reconsiderar os tabus religiosos, reavaliar a razão por que tantas riquezas foram colocadas na terra e a quem foram destinadas, e a descobrir as leis de Deus que estão à disposição para ajudar as pessoas a concretizarem todos os seus desejos. 2. Você aprende suficientemente a respeito da bondade abundante de Deus para ousar admirar as coisas boas da vida provenientes de Deus. 3. Você pensa a respeito dos recursos ricos e ilimitados de Deus, até ousar aspirar à vida abundante para a sua glória e para o bem da humanidade. 4. Você olha para a lei divina da liberdade e para o âmbito divino da prosperidade, até que, convicto do valor deles, decide requerer as boas coisas de Deus, a fim de que o seu reino prevaleça entre as pessoas. 5. Você se torna suficientemente decisivo no tocante ao seu desejo da vida abundante de Deus, a ponto de transpirar, se necessário for, para fazer valer seu direito e galgar novas metas na vida. 6. Você fica tão convicto de que renasceu para a realeza e de que o melhor de Deus lhe pertence, que você já não fica esperando, mas estende a mão para tomar posse daquilo que é seu. Você o possui como seu lícito domínio e o adquire. 7. Você pode utilizar os bens abundantes de Deus manifestados na sua vida a fim de inspirar, elevar, melhorar e abençoar o mundo ao seu redor com sua superabundância. Esses 7 princípios do poder positivo do desejo são as leis de Deus. Funcionarão para qualquer pessoa suficientemente disciplinada, decidida, dedicada e diligente para colocá-los em prática. Capítulo 11. Temos o sonho de Deus. Por que os filósofos incrédulos devem ser aqueles que descobrem e publicam os segredos do sucesso que Deus decretou para o universo? Enquanto os crentes condenarem a vida abundante e louvarem a pobreza, o povo de Deus não terá o domínio sobre a terra que Ele quer que tenhamos. Deus nos confiou o seu sonho. Cabe a nós tornarmos-nos os vencedores que fomos destinados a ser. Sua vida em nós será a fonte e a força do nosso sucesso, mas não poderá ser liberada até inquirirmos e sabermos os nossos direitos e colocarmos nossa fé em prática no âmbito material. As questões da objetividade, do estabelecimento de metas, da determinação, dedicação, perseverança, atitude positiva, do sucesso, da vitória, da influência e do crescimento são quase sempre tratadas pelos teólogos e ministros da Bíblia em sentido espiritual. Pouca ou nenhuma instrução prática apoiada nos princípios bíblicos é oferecida no âmbito das igrejas para ajudar os cristãos a conseguirem o sucesso material. O quartel-general de Deus em nossa casa. Semelhantes empreendimentos são considerados carnais e ameaçadores ao crescimento espiritual. Os supostos crentes bíblicos frequentemente concentram sua atenção na sua guerra espiritual e tendem a chamar de errado qualquer aplicação das leis práticas para o sucesso material. Quando Jesus Cristo se torna Senhor em qualquer vida, aquele homem ou mulher passa a ser um membro da família de Deus, da realeza divina, do reino ou domínio de Deus, e seu centro de autoridade e ação passa então a ter seu quartel-general naquela pessoa. Quando Deus e um ser humano se reúnem,
não visam o propósito de se sentarem juntos e terem comunhão somente no tocante às bênçãos espirituais. Deus nos restaurou à posição para a qual Ele originalmente criou Adão e Eva. Somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. É como se nunca tivéssemos pecado. Agora somos seus embaixadores. Agora devemos seguir o que está escrito: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Gênesis 1:28, parte A. Vencendo juntamente com Deus. Para cumprirem o sonho de Deus, os seus fiéis devem controlar as riquezas que Ele lhes confiou. Poderemos fazê-lo se pararmos de espiritualizar as leis do sucesso e de chamar de humanismo as leis do bom senso de modo supersticioso. Que os cristãos edifiquem os grandes empreendimentos do mundo. Que os cristãos se tornem os políticos mais votados que governam as nações. Que os cristãos sejam os maiores pensadores da terra. Que os cristãos descubram, desenvolvam e disseminem as leis do sucesso para a realização. Que os cristãos sejam os ensinadores do sucesso de maior reputação na indústria e no comércio. Que os cristãos controlem as riquezas da terra. Que os cristãos possuam e dirijam as companhias aéreas e de navegação e os monopólios do frete na terra. Que os cristãos se tornem os magnatas comerciais da terra. Que os cristãos se tornem os barões do petróleo e os gigantes industriais deste século. Que os cristãos se tornem os artistas e poetas, os juízes e os advogados, os governadores e os prefeitos da sociedade. Que os cristãos utilizem as riquezas criadas por nosso Pai e confiadas ao nosso controle para ensinar, publicar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Capítulo 12. O sucesso é a ideia de Deus. Por que Napoleon Hill, Dale Carnegie, Clement Stone, Ralph Waldo Emerson, Orson Swett Marden, James Allen ou qualquer um dos outros escritores de renome e competentes tem de ser os únicos grandes pesquisadores, descobridores e disseminadores dos princípios do sucesso? Todo princípio verdadeiro para o sucesso, a respeito do qual escreveram, está arraigado nos ensinos de grandes personagens bíblicos tais como Moisés, Abraão, Josué, Esdras, Neemias, Davi, Salomão, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos Paulo, Tiago, João, dentre outros. Os filósofos e sábios do passado não tinham contato com a profusão de ensinamentos positivos a respeito da fé em Deus que as pessoas ouvem hoje. A teologia negativa de uma hierarquia eclesiástica medieval infeccionou de tal maneira as suas mentalidades que não havia motivação para vincularem os princípios do sucesso com sua verdadeira origem bíblica da fé em Deus. Mesmo assim, aquelas grandes mentes filosóficas inquiriam diligentemente pelos princípios do sucesso e, à medida que o mundo industrializado começava a florescer na civilização ocidental, empreendia a tarefa de descobrir e publicar os princípios da lei do sucesso para a sociedade. Já precavidos contra a condenação teológica do pensamento positivo e do desenvolvimento humano, não ousavam mencionar o nome de Deus, a fim de que os seus escritos não fossem estigmatizados. Nos círculos religiosos, pressupunha-se que a progressividade era a influência potencialmente perigosa dos filósofos ateus. Esses escritores referiam-se a Deus com terminologia estranha, como, por exemplo, a inteligência infinita, a mentalidade suprema ou a força cósmica. Entretanto, a despeito da sua falta de contato com os ensinos bíblicos da fé positiva e a despeito dos preconceitos enfrentados por eles, descobriram a essência dos princípios que levaram o sucesso a milhões de pessoas e repartiram seus segredos usando os termos que lhes eram mais familiares.
Em vez de ingenuamente acusarem as obras desses filósofos de fórmula diabólica do humanismo, os cristãos devem inquirir sobre tais leis, separar aquilo de bom que já foi pesquisado, compilado, organizado, delineado e publicado, omitindo ou corrigindo aquilo que não é bíblico. Além disso, devem ligar esses princípios do sucesso à fórmula bíblica de Deus, ensiná-los e publicá-los de tal maneira que os crentes se tornem os gigantes comerciais e industriais do nosso mundo. As riquezas de Deus são para todos. Nunca foi da vontade de Deus que alguém passasse sua vida preso às próprias superstições patriarcais. Ele abre a porta do sucesso a todo cristão que ousa sair em busca da vida abundante. Nunca alguém na família de Deus foi destinado a viver na prisão da enfermidade ou do medo, da ignorância ou da pobreza, da solidão ou da mediocridade. Os bens abundantes de Deus pertencem aos muitos e serão desfrutados e utilizados por eles quando se disciplinarem e se tornarem decididos, ousados, intrépidos, crentes, corajosos, resolutos e prontos para enfrentar os riscos. Tais riquezas pertencem aos muitos que possuem a coragem de estabelecer metas elevadas, aplicar princípios do sucesso, perseverar, nunca desistir, possuir e administrar a partilha do mundo natural que Deus lhes confiou.